Olá, queridos. Estamos começando hoje algo que é um sonho nosso, né? É, já há um tempo já que a gente vem alimentando isso no nosso coração e hoje temos a honra aqui de começar o nosso podcast aqui do Colégio Esmeraldas, né? E trazendo duas personagens vivas, né? E ícones aqui na nossa região e no mundo, por que não dizer no mundo, né? No Brasil e no mundo também. E eu quero apresentar, bom, meu nome é Alexandro, sou coordenador aqui no Colégio Esmeraldas e tenho a honra de receber aqui o pastor Jarbas, que está aqui ao meu Prazer, lado, prazer. missiólogo, missionário e doutor em teologia e ciência da religião. Ah, Homem muito obrigado. com uma larga experiência, irmão com uma larga experiência. Posso falar irmão ou vamos direto Pode, no como quiser, tranquilo, como como quiser. legal? O irmão abençoado aqui que tá, gente, eu tive a honra de conhecê-lo recentemente e foi uma honra. Eu conheci o seu livro, uma saga missionária em terras africanas, né? Tive Sim. essa honra de conhecê-lo, de Uhum. saber que o senhor estava aqui na cidade e Uhum. desde então a gente nutriu isso daqui. E o pastor Ricardo, que está aqui conosco também, é mestrando em teologia missional e cosmovisão cristã, pastor e coordenador da área de ensino da Primeira Igreja Batista de Marília. Também é conselheiro editorial da Maná Books, uma editora aqui da cidade mesmo, né? É daqui da Isso, região aqui na que já cidade tem também uma mesmo. abrangência já maior, já está tendo um alcance também em nível nacional, estadual, já está bem Isso mesmo. difundido já, né, Ricardo? O Ricardo foi quem é, deu o insight, né, para a gente estar começando, fazendo esse trabalho aqui. E, bom, a palavra está franqueada aí, queridos. Vocês querem... Pastor Ricardo, quer falar alguma coisa? Quer? É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado porque de nos dar essa oportunidade de realizar esse sonho. Para quem não sabe, a gente está com um projeto maravilhoso do Instituto de Cristão, né? De Isso. Missiologia e Cultura. Cultura Ah, aqui no sensacional. Colégio Esmeraldas, né? E a gente já tinha um sonho, eu e o Sandro, batendo papo e pensando em como a gente fazer isso aqui. E de repente veio na mente o Pastor Jarbas. O Pastor Jarbas eu o conheço desde 2002. Ele foi meu professor no centro de treinamento em missões e liderança. Pastor Jarbas, fala um pouquinho aí do chamado do senhor, da sua trajetória, como o senhor se converteu e até o ponto que o senhor foi para a missão transcultural. Bom, eu sou paulistano, nasci no lar católico nominal e tive muito envolvimento razoável com o espiritismo, né? Naquela época, isso faz muitos anos já, né? Mas em 1977 eu fui alcançado por Cristo, pela misericórdia de Deus, através de um evangelista presbiteriano, cujo nome era João Batista. Ele entrou na empresa que eu trabalhei 10 anos no centro de São Paulo, me falou de Jesus para mim e ali começou a minha trajetória com Cristo. E 2 anos depois já estava entrando na Faculdade de Teologia Batista de São Paulo, e já estava indo para a Igreja Batista, acabei me tornando um seminarista batista e fui ordenado, terminei teologia em 83, fui ordenado pastor batista na Igreja Batista do Brooklyn, em 1984, com o pastor Rivers Bretones, já falecido. E aí minha vida foi, eu comecei já no último ano de faculdade teológica, já despontou a graça que Deus me deu de ensinar, e eu já ensinava em alguns institutos em São Paulo, e depois me dediquei totalmente ao ensino, me tornei pastor de ensino na igreja de educação cristã, na Igreja Batista do Brooklyn. Depois, não demorou muito, eu tive comecei a ter um contato com a África, né? Com a visita, aliás, foi em 1983, antes da minha formatura, uns 5 pastores angolanos vieram à faculdade teológica pedir ajuda na área de formação de liderança dentro do seminário, e ali meu coração foi o primeiro contato que eu tive com a África, né? Vis-à-vis esses pastores.
E depois tem toda uma história aí de ida para o exterior, e África, e por aí vai. Dentro desse chamado missionário, como o senhor conceituaria Uhum. o chamado e a vocação? Essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que tem dado margem a muita discussão e muita escrita, né? Papel e tinta. Eu não diria que eu tive um chamado. Aliás, nas palavras do Dr. Scott Moreau, que foi meu professor nos Estados Unidos, no Wheaton College, aliás, não só ele, mas em alguns professores, a questão do chamado é complexa. Porque eu me senti tocado a ir para a África para ensinar na África, formar pastores, lideranças. Inclusive tem até uma foto aqui dos meus primeiros formandos em Moçambique, no seminário evangélico de Sofala. E eu me senti, eu diria assim, tocado a ir lá para ajudá-los. Aí eu diria o seguinte, que o meu chamado foi um chamado para ensinar. Então, o chamado, eu associo muito o chamado missionário aos dons e às competências. Então, o meu chamado foi para ensinar. Então, o que eu fui fazer na África, em Moçambique em particular? Eu fui fazer o que eu já fazia aqui. O que mudou foi o quê? Foi a geografia. Só mudou a geografia. Mas o meu chamado no corpo de Cristo é para ensinar. Eu baseei essa minha reflexão tem muito a ver com Paulo, falando a igreja de Corinto, na primeira carta, quando ele fala no capítulo 12, que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, mestres, profetas, etc, etc. Então, o Senhor me colocou no corpo de Cristo como ensinador, ou como mestre. Então, o que varia é a geografia. Agora, eu não estou descartando aqui que haja eu não posso dizer que não há um chamado étnico, particular, geográfico. Eu não estou dizendo isso. Também não estou nem entrando na questão da soberania de Deus nesse diapasão. Né? É um assunto muito rico, muito complexo, que não dá para desenvolver totalmente aqui. Mas a minha ida foi por um toque no meu coração. Eu diz-me aqui, diante daquela petição. Eu creio na soberania de Deus, eu creio que Deus dirige as coisas. Né? Eu não chamaria isso de um determinismo onde o nosso livre-arbítrio não existe, mas eu creio que Deus tem planos, Deus age, Deus faz o que Ele quer, seus planos não podem ser frustrados, e Ele me abençoou e me levou para Moçambique. Quando a gente fala de missões hoje, no século XXI, e nesse tempo pós-moderno, para muitos missiólogos atuais, existem aquele dualismo entre o secular e o sagrado, e entre o missionário voluntário e o missionário em tempo integral. Como que o senhor olha isso? Existe missionário em tempo integral ou parcial? Tem como fazer essa diferença no chamado missionário? A resposta à sua pergunta é muito fácil. Sim e não. Sim e não. Sim e não. Então vamos para o sim. Sim, há missionários de tempo integral, que são homens ou mulheres ou casais, que vão vão a terras estrangeiras, ou mesmo aqui no Brasil, entre os ribeirinhos da Amazônia, seja onde for. Então, há missionários que vão viver para cumprir um projeto missionário, em alguns casos, um projeto missionário de vida, até o fim. Não tem nem retorno. Morre lá no campo ou volta do campo quando já está bem velhinho. Esses missionários, eles vão viver lá, no campo. Então, por exemplo, no livro da Ruth Tucker, Até os Confins da Terra, nós encontramos umas 40 biografias, e nós vamos ver missionários ao longo da história evangélica. A Ruth é mais, ela vai até lá atrás, né? Mas vamos pensar no mundo evangélico bem depois da reforma. De William Carey para cá, né? Então há missionários que vão para o campo e morrem no campo, e a vida deles é missões, e alguns até os filhos continuam o trabalho que eles iniciaram. Já outros missionários que
tem um tempo definido, circunscrito, de trabalho, de projeto missionário. Terminado o projeto, ele volta. É o meu caso. Eu terminei meu projeto de missões em Moçambique e voltei. Só que há várias outras vertentes, né? Porque o irmão citou, o pastor citou aí algumas palavras aí que são palavras hoje em dia muito bombásticas e muito sacras, né? Então há palavras como missional, missionário, tem uma série de coisas aí que eu posso tratar mais à frente aí, talvez, em outras perguntas. Mas Legal. há missionários de carreira, não é? Há missionários de projetos delimitados. Eu estou falando aqui, assim, numa conceituação tradicional da missão. Ao mesmo tempo, para tornar um pouco o nosso caldo aqui, uma igreja que faz missões não é necessariamente uma igreja missional. E nem missionário. Então, por isso que eu falei sim e não, porque há vários aspectos dessa discussão que exigem uma reflexão mais profunda. Né? Entendi. Entendemos, né? Pastor, tá ouvindo aqui esse início teu, né? Você Sim. contou alguma coisa sobre a tua experiência. Uhum. E eu sou lá de Santo André, né? E lá também tem a PIB lá também. Né? Uhum. Tem a primeira igreja batista lá. Aprendi muito. Cresci na igreja presbiteriana também do Brasil, né? Lá em Santo André, num bairro lá em Santo André, Parque das Nações. E a gente tinha muito contato com o pessoal lá da primeira batista. Uhum. E na época era o pastor Edson Queiroz, justo, Edson Queiroz. E ele todo ano ele fazia, tinha lá a convenção missionária, né? Eles montavam, faziam conferência missionária. Chegou aí lá? Conheceu? Cheguei, eu fui membro dessa igreja. Da primeira batista lá? Na época do pastor Levi Araújo. Levi era... Eu preguei lá. Levi foi contemporâneo nosso em termos de mocidade. Sim, né? Ele era líder na mocidade ali na Primeira Batista. Sim. E a gente tinha muito contato por conta dessas de liderança. A gente era também lá da presbiteriana, né? Mas essas conferências missionárias eram muito ricas, né? Uhum. E sempre me tocou e me chamou, deu assim uma ênfase em levar o ID de Cristo, assim, né? De uma forma séria na vida, sabe? E tinha um momento lá dos chamados, né? Você estava falando aqui de chamado, né? Uhum. Como que é esse chamado e essa capacitação, pastor? Dá um curso, né? Quando eu trabalhei com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira no Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro, Portugal, Ásia e por aí vai, eu trabalhei na área na coordenação de capacitação dos missionários transculturais da Junta. Eu escrevi muitos artigos sobre esse assunto, inclusive tem um livro meu aqui, à mesa, que fala um pouco sobre chamado, esse aí. Chamado Choque Carisma, que é um resumo da minha tese de doutorado na Faculdade Sul-Americana em Londrina, há muitos anos atrás. Então é um assunto muito rico, que eu gosto muito, e ao longo desses anos, pela misericórdia de Deus, eu tenho falado em alguns retiros, em alguns workshops sobre esse assunto, dias inclusive. Então é um assunto muito rico que não dá para ser resumido aqui em um minuto ou dois. Uhum. Todavia, eu diria o seguinte, a gente tem eu acho que o catalisador para uma reflexão sobre chamado, o ponto catalisador deve ser a Escritura, a Sagrada Escritura. Eu sou evangélico, nesse sentido eu sou bem fundamentalista. A Bíblia para mim é fundamental como catalisadora dessa reflexão, ou de qualquer outra reflexão que trate das coisas de Deus, do reino de Deus e da igreja. Né? Antes de ir para autores, a gente vai para a Escritura. Então o que a gente encontra na Escritura? Muita gente sendo chamada. Então eu vou citar só um nome aqui, famosíssimo, Paulo de Tarso, que era Saulo, né? Virou Paulo depois. Então, Saulo foi chamado. A pergunta foi chamado para quê? Ele mesmo responde, né? Chamado para ser apóstolo, né?
e apóstolo e mestre dos gentios na fé. Então, isso bate com a minha teologia do chamado, porque na minha teologia do chamado eu creio que o nosso chamado está intrinsecamente conectado com o carisma que nós recebemos. Eu sempre, nas minhas entrevistas, porque eu sempre fiz muitas entrevistas com candidatos a missões, isso há anos, e eu mesmo fui missionário de campo, acabo de chegar de Angola, então não é só teoria, né? Eu tenho experiência, né? Não é muito rica, muito profunda, mas eu tenho alguma experiência. Então, quando eu pergunto a um candidato me perguntava, me dizia, olha, eu tenho um chamado para a China. A minha primeira pergunta é, o seu chamado é para fazer o que na China? Aí a coisa complicava, porque a pessoa não sabia, né? Então, Paulo, eu lembro que na primeira igreja batista de Antioquia, Atos capítulo 13, o Espírito Santo falava à igreja, aliás, no início do capítulo, o Espírito Santo, Lucas registra, né, que o Espírito Santo dizia, separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo falando à igreja, já há algum tempo, e finalmente o Espírito Santo diz, separa agora. Uma igreja batista peculiar, né, onde o Espírito Santo falava e ele era ouvido. É a primeira igreja batista de Antioquia. De Antioquia. Maravilha essa daí. Então, depois explica um pouquinho para nós. E é lógico que eu estou usando aqui um pouco de ironia. Sim, né? Com certeza. Só para apimentar a sopa, né? A nossa sopa. E aí... Não eram presbiterianos, não? Não, era por imersão batismo. Batista. É verdade. Então, aí o que acontece? Paulo foi para a obra que os tenho chamado. Óbvio, se você ler o livro de Atos a partir dali do capítulo 13, você vai estar à sua frente, na sua cara, qual é a obra? A obra qual era? Evangelizar o Império Romano e plantar igrejas. Essa era a obra. Mas não é só isso. Porque Paulo foi chamado para ser apóstolo e mestre. A combinação de apóstolo e mestre é um espetáculo, né? Nós temos vários apóstolos no Brasil hoje, mas eu não consigo ver mestre. Eu consigo ver a vibe de mestre. Eles são só apóstolos, né? E normalmente são apóstolos da igreja, né? O que também é diferente de apóstolo de Cristo, né? Mas isso é outro assunto. Então, Paulo foi pregar o evangelho e plantar igrejas no Império e termina a carreira missionária dele sozinho, preso e decapitado. E traído por alguns colegas, inclusive. Então, esse é um exemplo de chamado. Agora, então, esse é um chamado específico, delineado, claro, inequívoco, direto, direcionado, visível e concreto de Saulo de Tarso e de Barnabé, certo? Agora, se o chamado está conectado com os dons, isso significa que, pelo menos na minha ótica, que cada membro do corpo de Cristo tem um chamado para ser um instrumento de Cristo dentro da igreja, a partir da igreja local, conforme os dons que recebe. Então o que vai mudar? O que pode mudar é a geografia, né? Por exemplo, Saulo e Barnabé saíram da PIB de Antioquia. Manaém e os outros, Lúcio, Manaém e os outros ficaram. Sim. Então, o chamado dos outros era intramuros, tá? Saulo e Barnabé, o Espírito Santo falou, não, esses dois aqui eu quero que saiam para plantar igrejas no Império. Então, eu vejo o chamado assim, aí que eu só para fechar essa resposta, que eu entendo a teologia missional da igreja. O problema da igreja, dos pontos mancos da igreja nossa, da igreja brasileira, e não é só brasileira não, é essa, eu chamaria de, entre aspas, né, terceirização da obra missionária, né? Em que os missionários são um corpo estranho, uma parte que vai e nós ficamos. A gente tem até cânticos e poesias sobre isso. Vamos sustentar os que estão indo, né? Então a igreja não se envolve com missões e não tem consciência missional, mas ela envia missionário. Então é isso que eu falo por enquanto aqui, porque isso dá um curso, dias de reflexão sobre a questão do chamado. Só para fechar um detalhe, na ótica do Dr. Moreau, eu não tive chamado para Moçambique, mas eu tive chamado para ensinar. E eu disse, eis-me aqui, Isaías 6, os caminhos se abriram,
E eu fui para Moçambique e fiquei o tempo lá, um bom tempo, ensinando. Esse seminário de Sofala começou comigo também, não só comigo, né? Que é isso daqui? Então, Esse esses daqui? formandos aqui, Esse daqui? esses são os alunos da primeira turma. Uhum. E aí chegou um momento que eu senti que meu trabalho ali tinha terminado, eu saí. Então, não houve uma... É lógico que isso está debaixo da soberania de Deus. Né? Mas eu não fui decapitado como Paulo e nem tive alguma orientação para ir para Madagascar, onde eu fui mais tarde. Eu fui para a França, estudar na França, francês, depois para Madagascar. Então, eu não tive um direcionamento do Espírito. Né? E essa palavra direcionamento é muito importante, porque quando Paulo, em Atos... mais à frente, em Atos 18, por ali, quando Paulo, com a equipe missionária, não entra em Bitínia, nem vai para Mísia, são impedidos pelo Espírito, ali a questão não era chamado. Ali era direcionamento. Né? É isso. O senhor usou dois termos aí, que seria interessante o senhor explicá-los. Uhum, O senhor falou aí do termo intramuros, uhum, né? E falou do termo missional. uhum. Ou seja, pode haver um chamado intramuros e extramuro? Sim, com certeza. Esse é um ponto. Ah, Outro sim. ponto para me apimentar mais Sim. a Conversa. nossa conversa. Aham. Porque fala-se muito de igreja missionária, Uhum. fala-se muito de igreja missional. Obrigado. As pessoas usam muito os termos, Sim. e os termos são bonitos, São. mas as pessoas muitas vezes desconhecem o seu significado. Uhum. Então, qual a diferença entre ser missionário e missional, se é que tem diferença? Isso é novo? Ou é um termo antigo com uma roupagem nova? E muitas vezes quando a gente fala de missão, a gente sempre pensa no chamado missionário transcultural. Uhum. Sim. Transcultural. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Certo. Falar pouquinho é difícil para mim, né? Eu normalmente tenho dificuldades em falar pouco, né? Pode falar, pastor. Mas Pode eu... falar. Pouco é 1 hora, 2 horas. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque respostas simples e preto no branco geralmente são respostas superficiais, limitadas. Eu entendo que, dependendo do momento, do contexto, do lugar que você está, você não pode falar demais, né? Falar muito. O pastor me colocou num terreno, eu diria assim, pantanoso. A minha impressão é que a igreja evangélica brasileira, no tocante a missões, a teologia de missões, é uma igreja que recebeu uma graça especial, que eu não sei bem de onde veio, de reinventar a roda. Na verdade, essa graça não é só nossa, os irmãos americanos também receberam essa graça, os europeus muito menos, né? Mesmo porque na Europa o que menos se pensa é em missões, né? Nem locais, muito menos mundiais. Quando a gente pensa em missional, o pastor falou em termos, né? Por exemplo, por que alguns autores nos últimos anos, até em Londres, alguns autores, nos Estados Unidos principalmente, trouxeram à tona essa nomenclatura nova aí, de igreja missional e por aí. Isso não existia até 30 anos atrás, isso não existia. E isso fez com que a igreja brasileira mergulhasse nessa piscina e começasse a nadar sobre esse assunto, porque é o que a gente faz. 80% da nossa literatura é traduzida do inglês, dos nossos irmãos americanos. Isso aqui não é uma crítica, né? É uma constatação. E eu estudei nos Estados Unidos, fiz mestrado nos Estados Unidos, meus professores foram americanos. Eu tive a bênção de ter o Dr. Russell Shedd como meu professor durante muitos anos e mentor durante mais de 30 anos. E amigo, eu frequentei a casa do Dr. Shedd, não foi só meu professor. Entrevistei ele várias vezes. Ele esteve em Moçambique, se hospedou no apartamento que eu morava em Moçambique. Então, relacionamento longo. E o Dr. Russell Shedd era missiólogo e missionário. E teólogo. Ainda que ele, na humildade dele, me dizia, não, eu não sou missiólogo, você é missiólogo. Mas é a humildade dele, né? Aí o problema é ele com a humildade dele, Deus ele já está lá em cima. Mas eu
Eu diria o seguinte, que a igreja brasileira, em geral, ela tem um buraco negro na sua teologia, e na sua teologia de missões. Qual é o buraco negro? É a ausência de uma teologia aplicada do reino de Deus à vida da igreja e à missão da igreja. Eu sei muito bem que a Fraternidade Teológica Latino-Americana e vários outros autores, que eu não vou citar aqui os nomes, labutaram muito sobre isso. Eu estive em alguns congressos com René Padilha, que já está na glória, e escreveu muito sobre a missão, no caso, a missão adjetivada, chamada de missão integral. Eu ensinei muitos anos esses assuntos, ensinei, discuti o Pacto de Lausanne, muitos anos em São Paulo, em vários seminários em São Paulo. Alguns foram meus alunos, talvez alguém vá ouvir esse podcast e se lembre que foi meu aluno. Então eu vejo esse vácuo, né? Relacionado, conectado com a teologia do reino e as implicações do reino para a igreja, para a vida da igreja, e em miúdos para a vida missional da igreja. Porque, na verdade, a teologia do reino aplicada à vida da igreja, ela tem um viés também muito importante, que eu chamaria de corolário da teologia, que é o viés escatológico. Ou seja, a igreja ela está passando aqui. A igreja não pode existir por si mesma. A igreja existe para Deus, para o reino de Deus, e para ser um instrumento da missio Dei, que é a missão de Deus no mundo, né? Que não usa só a igreja, mas a igreja é um instrumento mor, né? Então, o que eu entendo é que essa nomenclatura reativada ou criada, ou essa nova nomenclatura da roda missionária, chamada de missional, e aí temos o Goi, temos vários autores aí, eu tenho todos esses. Terry Gooder. Todos eles. Essa nomenclatura, ela só fará sentido se nós resgatarmos e aplicarmos a teologia do reino dentro da igreja. O que significa na prática que nenhum de nós dentro da igreja, ou todo mundo dentro de uma igreja, deve viver para cumprir o seu chamado, que eu chamaria de chamado carismático, o seu dom, na linha de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada um sirva conforme o dom que recebeu. Então, o seu chamado é carismático, você vai ser uma bênção aqui na igreja, e se o Espírito Santo direcionar você, para você ir, como Saulo e Barnabé, plantar igrejas na China, na Indonésia, você vai. Ou, se Deus mostra uma necessidade diante de você, como mostrou a mim, e outros colegas meus, no caso Moçambique, e você diz, eis-me aqui, e você luta, você caminha nessa direção, Deus vai honrar, vai abrir portas e você vai cumprir, vai participar desse projeto. Agora, quando eu falei igreja missional e missionária, por quê? Se a igreja envia missionários, e há muitas, e aleluia por isso, a PIB de Santo André fez isso, e muitas outras igrejas que eu conheci. E há igrejas hoje no Brasil que, eu diria assim, apoiam, né, ou sustentam. A PIB de Campo Grande, pastor Djalma, já estive lá 2 vezes pregando em conferências missionárias, uma igreja muito grande, muito que ama missões. Eu estive lá com os missionários deles, inclusive, em Campo Grande. Então, se a igreja, nesse viés de conferências missionárias que o pastor falou, e as conferências missionárias, qual era o objetivo das conferências missionárias? Há vários objetivos, eu diria, enfileirados, mas o principal qual era? Era manter a chama missionária da igreja acesa. Traz os missionários, mostra relatórios, vídeos, desperta os jovens, despertamento, tudo isso junto, né? Todavia, isso é ótimo. Só que isso ainda de certa forma, na minha mente, é uma espécie de o outro faz. Né? E eu não tenho lugar nessa vibe missional. Né? Então, a palavra é nova hoje no Brasil. Então, eu não tenho, nem se usava. Então, quem faz missões é o Jarbas, o fulano que vai para lá, para a China, para Moçambique, sei lá para onde. Mas eu fico aqui, eu apoio financeiramente, eu oro, mas eu tenho minha vidinha aqui e tal. Eu venho na igreja, eu toco, eu canto. Então, essa dicotomia entre quem faz missões é quem vai e quem fica não faz. Apoia quem vai. Isso vai de encontro à teologia missional.
porque na concepção missional, eu também sou missionário. Só que eu sou missionário de acordo com o meu carisma onde eu estou, a partir de onde eu estou. E me predisponho aí também. Eu não preciso ir para ficar o resto da vida, mas eu posso participar de incursões missionárias, de projetos missionários, né? Mas tem um nó nisso aí, que é o nó do chamado. O pastor tocou na questão do chamado, ele é um nó que impede isso aí ser desenlaçado, porque nesse nó diz assim, que uns têm chamado, outros não têm, né? E esse nó tem que ser destrinchado, mastigado mais, né? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala da teologia missional, queria bater nessa tecla mais uma vez, para ficar bem claro para as pessoas que têm um desejo missionário, né, de ir para um país distante. Sim. Quando a gente fala da teologia missional, um dos que cunharam esse termo foi Leslie Newbigin. Ok. Da Índia. Na Índia, Sim. né? Sim. Pastor anglicano, Sim, né? sim. Missiólogo anglicano. E a ideia, quando ele cunha o termo missional, é que ele está na Índia. E na Índia ele prega o evangelho, ele vive a missão, e os indianos aceitam o evangelho e vivem o evangelho. E quando ele volta da missão para Inglaterra, ele chega lá e ele vê um cenário caótico. Ele vê um cenário onde não existe mais missão. Então ele olha, entende que a igreja deveria ser missional. Ou seja, ser missional era todo e qualquer cristão. O cristão da rua, lá na casa dele, tinha que pregar o evangelho. Mas parece que essa constatação missional dele, ela choca algumas realidades. Porque, por exemplo, para o cristão que se converte, mas não conhece o termo, e prega o evangelho, vive a missão, ele é missional? Ele pode ser missional sem saber, sem ter o termo. Aliás, 2000 anos de cristianismo, milhares de cristãos foram e são missionais sem saber que são missionais. Sem ter o termo, sem conhecer o termo. Sem conhecer o termo. Isso tem a ver com esse nó Que o senhor acabou de falar agora? Tem a ver com o nó, tem a ver com o nó. E como soltar esse nó é isso. E essa nomenclatura, vamos colocar agora pimenta nesse molho agora. Sim. Porque ele usa o termo porque ele chega numa Inglaterra pós cristã. Isso. Na cabeça dele. Na cabeça dele, sim. Então por isso que ele cunha o termo, trabalha o termo, e muita gente pega o termo e faz do termo, né, o seu carro-chefe para desenvolver missão. Agora, num contexto onde não estamos ainda num pós-cristianismo, cabe o termo missional? No caso da Inglaterra, que eu conheço um pouco, talvez missional seja um termo, com toda desculpa, todo respeito ao Leslie, né? Eu admiro muito o Leslie. O único defeito dele é ser anglicano, ou ter sido, né? Brincadeirinha. Não foi da primeira igreja batista de Não Antioquia? foi da primeira. Eu estou brincando aqui, sem brincadeira. Mas no contexto britânico em particular, que envolve Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, aquela região toda ali, a palavra missional, a identificação do problema pelo Leslie Newbigin foi perfeita. Mas eu temo que ela disfarça uma enfermidade, uma patologia muito mais profunda. A igreja na Grã-Bretanha, por assim dizer, ela deixou de ser, ela permaneceu como instituição, as que permaneceram. A anglicana está lá firme e forte, né? Que diga o rei Carlos III e por aí vai, que é o chefe da igreja anglicana na Inglaterra, e o arcebispo de Canterbury. Mas a igreja em si, a vitalidade da igreja, em termos de evangelização, de missões, essa vitalidade, ela morreu, ela quase que morreu, não totalmente, porque nunca morre totalmente, né? Mas ela realmente quase que desapareceu, né? Então, hoje, nem 10% dos ingleses, acho que nem 5% dos ingleses vão à igreja, frequentam uma igreja.
numa população de quê? De 60 milhões de pessoas, na Grã-Bretanha toda, né? Então, a igreja, e esse é um perigo que nós incorremos no Brasil. Porque quando a igreja deixa de evangelizar, deixa de se multiplicar, deixa de levar a sério a palavra, e levar a sério a palavra significa o quê? A palavra de Deus significa o quê? Evangelizar onde você está, missões urbanas, missões provinciais, missões mundiais. Quando a igreja, quando ela para de fazer isso, ela se acomoda, ela se torna uma instituição. E no caso da Inglaterra, por exemplo, podia falar da França e de outros lugares que eu conheço, e há toda uma história por detrás disso. Nós temos o iluminismo, nós temos a filosofia, nós temos o pós-modernismo, nós temos o desenvolvimento econômico. Então, quando tudo isso vem, todos esses tsunamis, né, essas ondas de tsunamis, isso apagou o espírito. As duas guerras mundiais, então, e aí o que acontece? A igreja perde a vida, a igreja perde, o candeeiro se apaga. Apocalipse capítulo 2. E aí não tem mais jeito. Então, quando o Leslie volta da Índia para a Inglaterra, ele percebe que a igreja na Inglaterra, entre aspas, está praticamente morta. Então, é uma igreja que já não é igreja. Ela existe como instituição, mas ela não tem vida do espírito. Nem obedece à palavra. Isso aqui sem entrar num juízo de valor muito acurado na questão evangélica e protestante, que é a teologia, não quero entrar nesse diapasão agora. Mas só para fechar, então a igreja, o perigo que nós incorremos aqui hoje, nesse país, é nós terminarmos com uma igreja secularizada, rica, grande, mas que não é missional e não é missionária, porque na verdade igrejas missionais tendem e serão missionários. Por quê? Porque alguns o Espírito Santo vai fazer como fez na PIB de Antioquia. Separai-me a João, a Maria, Francisco, para a obra que os tenham chamado lá fora. Perfeito. Não sei se eu respondi. Respondeu, perfeito. E nesse contexto, pastor, durante teu período na África, você viveu como que é a África com relação a essa questão, a esse posicionamento como uma igreja missional, uma igreja missionária? Existe esse conceito lá com eles, entre eles? Sua pergunta é muito importante e ela humilha a minha ignorância. Por quê? Porque a África é um continente com 54 países. É um continente rico em todos os sentidos, né? Apesar de ter muita pobreza, mas é um continente muito rico. Culturalmente, em muitos sentidos, em vários sentidos. Bom, essa reflexão sobre igreja missional, ela provavelmente hoje, ela é alimentada pelos missiólogos africanos, teólogos africanos, e provavelmente ela já chegou e é um ponto de reflexão no Quênia, por exemplo, na Tanzânia, no Zimbábue, nos países de língua inglesa, porque a literatura evangélica que lida com esse assunto vem dos Estados Unidos, ou vem da Inglaterra, língua Canadá, língua inglesa. Agora, a minha experiência africana, ela obviamente, é a minha experiência, né? Mas eu diria que é ainda uma reflexão abrangente e profunda desse assunto na África, ainda é muito informe, muito infante, né? Se começou, em alguns lugares pode haver alguma coisa, mas ela ainda é muito infante, como aqui também nesse país, né? Legal. Tá aqui na cola aqui. Nós podemos ser catalogados como um país, a igreja brasileira, né? Dentro dessa condição de infante, né? Nós podemos ser catalogados como uma igreja missionária? O Brasil? O Brasil, a igreja brasileira, ela é missionária, na essência? Obrigado.
Sim, Porque essa pergunta do Tá. Sandro é uma pergunta muito Sim. interessante pelo seguinte, a gente vive num país onde a gente ouve É. muito do evangelho. Todo lugar que você vai, você ouve do Sim, evangelho. sim, sim, A gente sim. tem uma diversidade, É. né, de cristãos, Uhum. né? A gente tem várias denominações, Sim. mas o Sandro tocou num ponto muito interessante, e eu ia perguntar, mas já que o Sandro deu essa abertura, Sim. por exemplo, lá atrás a gente via muito conferência missionária, Isso. porque a gente queria despertar na É, nossa é. juventude o desejo de pregar o evangelho, Isso. de enviar missionários, e lá atrás eu lembro que a gente fazia viagens missionárias. Também. Vamos uma tribo indígena, Isso. vamos pegar uma galera e vamos mandar na África para apoiar o Isso. trabalho do pastor Jarbas, Isso. né? Mas parece que com o tempo isso deu uma Arrefecida. esfriada, ou a gente ficou sofisticado demais, porque os meios de comunicação parece que não requer mais de nós essa conscientização. A igreja brasileira, na concepção do senhor, é uma igreja missionária ou isso adormeceu? Bom, eu tenho amigos, colegas que responderiam aqui taxativamente que o fervor missionário da igreja brasileira está morto, praticamente morto. Não eu. Tenho colegas que pensam assim. Puxa, sério. Eu tenho outros que pensam que esse fervor missionário ainda existe em polos, né? Em alguns polos, mas em geral a igreja brasileira deixou a obra missionária. Eu tenho um colega que foi missionário na Indonésia que me disse claramente, Jarbas, a tocha missionária é uma linguagem meio evangélica, o evangélico tem seu evangeliquez, né? Nós temos nosso evangeliquez. E ele dizia, eu estive com ele na Indonésia, e ele falou, não, a tocha missionária da igreja brasileira já saiu do Brasil há muito tempo. Deus já tirou a tocha de missões do Brasil há muito tempo. Isso há anos atrás. Então eu já ouvi de tudo. Eu estou envolvido em missões desde 1986. Então, fazendo as contas, daí o que? Dá uns 36 anos, mais ou menos, por aí, né? Não só em estudo, mas trabalho no campo. Acabei de chegar de Angola. Então, eu diria o seguinte, que há igrejas com um viés, até citei aqui hoje, ainda há igrejas com uma visão missionária, eu diria sólida, transcultural, elas existem, ainda existem. Há igrejas que terceirizam a obra missionária de uma forma impressionante, né? Quando eu digo terceirizar é o seguinte, você envia recursos, mas a sua igreja, quem está dentro, não vai. Vai o dinheiro. Você pode até enviar um corpo de médicos, de enfermeiros, um projeto no Camboja, alguma coisa assim, mas não há uma consciência missional, como nós falamos aqui, que eu atrelei à teologia do reino, que eu acho que é um buraco negro na igreja brasileira. Não nos livros de teologia, porque a gente acha em todos eles aí, teologia sistemática, essa coisa toda. Mas na prática ela não funciona, ela não impacta a prática missional da igreja brasileira. Ela existe na teologia sistemática só. Então, eu creio que há igrejas brasileiras que... Creio não, eu sei de igrejas que têm visão missionária transcultural, que apoiam missionários, trazem os missionários, eles falam em conferências, igrejas que ainda têm essas conferências, mas muito disso arrefeceu. Disso arrefeceu, esfriou no país inteiro. Há várias razões para isso, né? E eu acho que as razões variam de igreja para igreja, de cidade para cidade, de lugar para lugar, de pastor para pastor e por aí vai. Por exemplo, há muita ênfase nos últimos anos na multiplicação da igreja, né? Uma ideia interessante que há muitos anos eu vi um pastor de Fortaleza, e eu ouvi isso em Londrina, num curso, que ele queria duplicar a igreja dele na África. Ou seja, a igreja dele existe em Fortaleza e ele quer plantar uma igreja dele lá na África. Eu acabei de chegar de Angola. Foi interessante, eu estava em Uambo e andei pela cidade e dou de cara com Igreja Batista da Lagoinha em Uambo. Então, a ideia de você levar o seu know-how, né, de igreja para o campo missionário. Então, você leva o seu know-how, o seu estilo de culto, a sua teologia, e você planta uma igreja sua lá. Né? Eu me lembro de um pastor moçambicano, que foi meu aluno muitos anos atrás, que reclamou de
estava reclamando lá em Moçambique de uma organização, de uma igreja aqui no Brasil, eu não vou citar qual, uma denominação, que estava enviando pastores brasileiros para serem pastores lá de igrejas africanas, naquela cidade particular. Então, o pastor brasileiro sai daqui para ser pastor lá. E ele estava dizendo, nós não queremos pastores estrangeiros pastoreando nossas igrejas. Nós queremos ser formados, preparados para pastorear nosso povo. Então, tem todas essas coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas é um sentimento, eu não posso dizer taxativamente, mas o meu sentimento é de que o fervor missionário nesse país, ele esfriou bastante. Eu acho que há muitos fatores envolvidos aí, muitos fatores, são muitos. Nós estamos na era das redes, da internet, das comunicações, então as pessoas... Você tem um irmão no Senegal, onde eu estive, você tem um irmão na África do Sul, na Namíbia, ele entra na internet, ele ouve um pregador no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, e faz um zoom, e tem uma interação. Então é um mundo hoje, assim, global, né? E, segundo a concepção de um expert, é um mundo glocal, né? Glocal, porque o que está acontecendo aqui, nós estamos aqui fazendo esse podcast. Esse podcast pode parar na Austrália. Sim, então e para mesmo, né? E aí, então isso acaba, eu diria, apagando um pouco essa ideia que eu chamaria utópica, no bom sentido, de você levar alguém para enviar alguém ser chamado, é isso. Então, e essa situação, o senhor que viaja bastante, tem bastante contato em vários lugares do planeta, Sim. né? É uma situação exclusiva nossa? Ou como é que está a situação em outros países também? Eu creio assim, que guardadas as devidas proporções, os juízos de valor, né, os juízos de valor que eu teci aqui são os mesmos, mas guardadas as devidas proporções, de país para país. Por exemplo, lá em Angola, agora lá, eles estão começando, onde eu estive, né? Um projeto, os batistas, né? Um projeto, ainda está, começou, tal, está andando, chama-se Projeto Radical, que é o envio de jovens em grupos, por 1 ano ou 2, para evangelizar o interior de Angola, uma província, etc. Isso é ótimo, né, para os jovens, é um despertamento para os jovens. Eu já dei treinamento transcultural para radicais no Rio de Janeiro, muitos anos. Fui a BH 2 anos atrás fazer isso também, na Convenção Batista Mineira. Mas são projetos assim, eu diria assim, espontâneos, né? Mas dentro da sua pergunta, esses projetos enfrentam dificuldades. Dificuldades financeiras, logísticas, né, de treinamento, né, dependendo do lugar do país. Né, é uma coisa assim que eu acho que a gente enfrenta dificuldade. Né. Por outro lado, há igrejas nesse país que são ricas, né, igrejas economicamente muito bem estabelecidas, mas que não têm visão missionária mais, nem transcultural. A visão é de multiplicação da igreja em si e de multiplicação da igreja em si no local, né? E de multiplicação da própria igreja a nível nacional, né? Às vezes a nível mundial, como eu já citei aqui. Mas, infelizmente, a teologia do chamado, a teologia da preparação missionária e todas essas subdimensões aí desse assunto, elas têm sido apagadas, né, esfriadas. Né? Tristíssimo, né? É uma realidade que a gente vive e parece-nos que as igrejas elas estão mais preocupadas em crescer nacionalmente do que expandir o evangelho, né? Transculturalmente falando. Agora, explorando um pouquinho mais as suas viagens, a realidade que você viu em vários países, quais são as maiores dificuldades que o missionário enfrenta quando ele chega num
país estrangeiro? Há várias respostas à sua pergunta. Por quê? Porque cada campo missionário tem seus desafios. Por quê? Porque cada missionário tem os seus próprios autodesafios. Esse livro, o primeiro livro que eu escrevi, Tropeços na Ação Missionária, esse livro de casos, essa é a segunda edição, a primeira já está esgotada. Nesse livro eu tratei de 21 casos missionários de fracasso. Eu escrevi esse livro em 2004, foi interessante, porque eu estava voltando de Madagascar. E no processo de retorno de Madagascar, eu compartilhava com alguns mantenedores meus, lá em São Paulo, algumas coisas que eu estava vivenciando e vendo em Madagascar, no campo missionário lá, naquela grande ilha ali do Índico, não é? E eu mencionei, aí a doutora Kátia, uma amiga minha, falou, mas por que você não escreve um livro com esses casos? Ela não devia ter falado aquilo, porque virou livro. O diretor da Vida Nova, da Edições Vida Nova Época, gostou da ideia. O Dr. Rousseau Shedd fez o prefácio. Eu escrevi os 21 casos. O livro ganhou 2 prêmios nacionais. Foi ali que eu fiquei rico. E brincadeirinha, né? Brincadeirinha para vocês. E foi muito interessante porque à época, Pastor Ricardo, o irmão era meu aluno aqui no CELM, na IPI da 4 de abril, Primeira Igreja Presbiteriana de Marília. E eu soube que eu ganhei esses 2 prêmios da... Hoje é Areta, né? Como é o nome da associação? Areté? Na época não era Não, a BET, acho que era a BET, a Biet, sei lá. E foi muito interessante porque a irmã Durvalina Bezerra, a presidente do Betel Brasileiro em São Paulo, me telefona aqui em Marília, de São Paulo, e fala, Jarbas, quero te parabenizar que você ganhou 2 prêmios nacionais, melhor autor nacional de missões desse livro. Eu falei, eu ganhei onde? Foi no AMB a entrega, eu nem fui lá. Depois me mandaram um certificado, né? Sim. Que eu tenho até num pôster, eu acendo uma vela todas as semanas para manter acesa a chama do certificado do prêmio. Mas, ironias à parte, esse livro foi impactante, né? Foi impactante por quê? Porque é um livro sui generis. Não há um livro na língua portuguesa que eu conheça com 21 casos de fracasso transculturais em mais de um país, com histórias verdadeiras. E eu só escrevi esse livro pela graça de Deus, porque eu tive que pôr pseudônimo. Foi meu primeiro livro. Eu tive que mudar os nomes dos lugares, eu não pus nome de ninguém, eu tive que inverter, eu tive que criar, eu tive que metaforizar. E o livro causou uma sensação por várias razões, não só pelos casos, porque geralmente quando você fala de missões, você fala só de sucessos, de frutos, de projetos que deram certos e tal. Bom, resumindo só, dentro da sua pergunta, só falei isso para ver, para a pessoa, quem está me ouvindo, perceber de onde vem a minha reflexão, que passado, que histórico que tem. Os missionários são pessoas, como dizia um colega canadense meu, na África, os missionários são pessoas normais em situações anormais, né? Ou pessoas comuns em situações incomuns. Então, e esse livro mostra isso, né? Eu tenho muitos outros casos, lógico, durante toda a minha experiência, inclusive casos, eu mesmo dentro do caso, mas o missionário ele vai enfrentar as dificuldades do campo. As principais, as iniciais são, normalmente é isso, normalmente, não é 100%, mas normalmente as dificuldades iniciais são adaptação cultural. Existe aquele famoso tema chamado choque cultural, que eu já ensinei tantas vezes, então, adaptação cultural. Tá aqui, né? Chamado choque carisma, né? Tem um pouco aí, tem só um pouquinho. Adaptação cultural. Tem a questão do trabalho em si, porque uma coisa é você estar preparado para fazer o que Deus quer que você faça. Lembre-se que eu falei aqui de dons, do chamado carismático no corpo. Eu cheguei em Moçambique pronto para ensinar. Só que eu cheguei pronto para ensinar com falta de luz, ensinar com vela, dentro de contentor, com calor de 40 graus,
E com mosquitos me comendo e com meus alunos, meus irmãos, pastores, eu fui ensinar pastores, não sei por que Deus faz isso comigo, mas tem sido assim no exterior, e boa parte deles sexagenários e semi-analfabetos. Então você pode ser um doutor em teologia, um PhD, né? Não é o meu caso, né? Aliás, o pastor Sandro foi muito bondoso, eu não sou doutor em ciências da religião, eu sou mestre em ciências da religião no Mackenzie. Eu fiz um doutorado em ministério lá na Sul-Americana, em Londrina, né? Perfeito. Então, é importante dizer isso para não ser processado mais tarde. Mas, de qualquer maneira, então o missionário ele vai enfrentar, esses desafios. Mas há outros desafios que, inclusive, não são falados, e eu não vou ser muito longo por causa do tempo, mas a gente pode ter outro podcast, falar sobre isso, mas porque o missionário pode ter consciência do que ele é, do que ele sabe fazer, ele pode ter ser bom caráter, ter competência, ser crente, e ainda assim não dá certo. E aí entra o nó do chamado, né? Porque os incautos, a sabedoria popular, né, a tradição diz assim, não, foi para a Índia, é chamado, por que não deu certo? Tem que dar certo, é chamado, foi chamado. Então não é chamado. Então, o nó, lembra do nó que eu mencionei com aqui? certeza. E eu diria que não foi chamado. Ele disse, eis-me aqui. E foi. Não tem nada errado com isso. Então, esses são alguns desafios, porque o missionário vai chegar lá, eu sei de vários casos, ele vai chegar, por exemplo, e ele vai encontrar uma condição de insalubridade, por exemplo, de pressão vivencial tão grande. Por exemplo, a segunda esposa do William Carey enlouqueceu na Índia. Então, há vários casos assim. Há missionários, casais que voltam, a esposa não aguenta, ou coisa desse tipo. Então, os filhos e por aí vai. Então, há vários elementos que podem ser mencionados, né, dependendo do caso, como desafios para o missionário. Uma das razões principais de retorno dos missionários no passado, até alguns anos atrás, William Taylor escreveu muito sobre isso, os conflitos entre missionários, né? Inclusive nesse livro tem alguns casos aí. Eu trabalho em equipe com outros missionários, né? Eu lembro da minha chegada num país africano, que não foi nem Moçambique, nem Angola, em que eu chego nesse país e eu caio de paraquedas numa conferência dos missionários do campo. Normalmente, dependendo da organização missionária, eles têm encontros dos missionários do campo, no país todo. Eles se reúnem uma vez por ano, ficam juntos, comem, ouvem um pregador e por aí vai. Eu até falei num dessas conferências lá na Tailândia. Vai ser outra história. Então eu cheguei nesse país e eu caí de paraquedas, isso faz muito tempo, acho que foi em 2001. E o que eu não observo na discussão? Os 12 missionários da mesma missão reunidos, e um dos missionários estava tentando defender a tese na reunião, de que mulher não pode ensinar homem na igreja. E nem pregar na igreja. Só que naquela equipe tinha 4 mulheres que ensinavam. Na própria equipe desse missionário. Então, é uma situação um pouco, desculpe, um pouco grotesca, né? É isso. Muito interessante. É muito bom ouvir o senhor, porque essas experiências... Elas enriquecem, né? Ela abre nossos olhos, né, para a gente enxergar uma realidade Outros que é universos, distante. né? Justamente, Outros universos. É isso mesmo. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, nós estamos começando, né, um projeto como o pastor Ricardo colocou no começo, né? Nós estamos formando o Instituto Cristão de Missões e Cultura, né? Nós estamos já preparando também algumas aulas com o pastor Jarbas, com o pastor Ricardo, vão estar trabalhando temas. Essas aulas vão estar disponíveis no formato online também. Daqui a alguns dias, se Deus quiser, né? Aguarde que nós vamos ter alguns cursos, como ambos colocaram, né? São assuntos que dá para destrinchar, para fazer uma aula, um curso, e esses assuntos eles serão abordados
serão temas, né, desses cursos. Então, aguarde, nós teremos também o presencial aqui, né, também com ambos, o pastor Jarbas com a área de missões, na área teológica o pastor Ricardo aqui já estão preparando um material bem rico, né? Eu creio que vai somar bastante, vai trazer esse compartilhar da experiência de ambos, vai ser bem rico aqui pra gente. Estamos com o tempo já um pouquinho avançado, né? Acho que a gente podia fazer, né, a parte 2, né? Essa foi a parte 1, Isso, né? sensacional. A gente podia fazer a parte Podemos 2, marcar? né? Parte 2, pastor? Podemos, Ricardo? Com Tranquilo? certeza, vamos fazer a parte 2 e vamos explorar, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Qual o papel da igreja local na vida e ministério do missionário? Porque o que acontece? A gente ouve muito, igual o pastor Jarbas acabou de falar, o cara vai para o campo missionário, depois ele volta. Volta por quê? Só por causa do choque cultural? Ou a igreja pode abandonar o cara? Outra pergunta que não quer calar, o cara pode se envolver com missão transcultural, mas não ter o chamado missionário? Pois é. Como é que é isso? Vamos deixar para o próximo. E as questões emocionais também, né? Sim, tem muita coisa. Os gatilhos que Sim. pós-Covid aí, né? Que deve estar... E também, você que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar também Perfeito, essa pergunta aí, Pra manda pra enriquecer. gente e no próximo Eu- podcast a gente vai trabalho. trocando ideia. Perfeito. E a gente podia trazer também, no futuro próximo, aí uma galera para sabatinar o pastor sensacional. Jarbas, na mesa com o pastor Pode Jarbas. trazer. Aí, Pode boa. trazer. Pode trazer. Pode ser? É, Boa ideia. na mesa com o pastor Jarbas. E aí vamos Eu tenho Sensacional. certeza de bate da minha pronto. salvação, não tem problema. Pode me matar aqui que tá tudo certo. Maravilha. Seria interessante. Né? Muito bom. Ótimo. muitas ideias surgindo e a gente vai Isso. colocar em prática. Mas o 2 já tá marcado então. Tá marcado. Marcado. Perfeito. Fechou então. Agradecemos muito, viu, pastor Jarbas, Obrigado. mais uma vez por estar aqui com a Obrigado. gente. Carlos, Sandro, obrigado. sensacional. Josué que está aí na técnica também. Jô, Obrigado, tamo viu, junto. Jô? Tem uma prova, não compartilhei aqui, mas ele está fazendo uma prova também simultânea aqui com Ó, o mundo online, né? Os EADs aí. Mas obrigado, Josué, pelo apoio, por desprender, por preparar tudo aqui pra gente. E agradecemos também a todos que nos acompanham, né? Que vão estar. nós queremos também conosco. agradecer você também por ceder esse espaço, nos apoiar. Que Deus abençoe você, Amém. a direção do colégio, sua Amém. família. Amém. Amém. Deus abençoe poderosamente a vida de Amém. vocês. Amém. Muito grato. Deus abençoe, queridos. Galera, até mais e tamo junto, hein? Não perca o próximo.